Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula gratuita, onde eu vou te entregar muito conteúdo didático para você ter um gostinho do que temos nos meus livros. E para começar, eu quero me apresentar para que vocês não me misturem ou não me confundam com qualquer tipo de médico que esteja aproveitando a hype no assunto para fazer sensacionalismo ou demonização. E hoje eu estou envolvido com pesquisa na parte de andrologia, na parte de infertilidade, na parte de hipogonadismo, mas eu também tenho um grande histórico, imerso no meio como atleta no passado, 15, 16 anos atrás, quando eu tive um contato maior e um interesse em estudar sobre o mundo ligado aos hormônios anabólicos androgênicos, que são muito mal interpretados hoje. E eles são um assunto de pauta, porque a gente tem uma overprescription, um excesso de prescrição hoje, por profissionais. Nós temos o uso abusivo e automedicação e a gente tem a necessidade muito grande de trazer conhecimento para os médicos que vão lidar com as complicações. Então, como eu falei, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para informar e ensinar tanto colegas médicos quanto potenciais pessoas interessadas em saber um pouco mais do tema, Seja porque se expuseram ao uso ou porque fazem uso, ou porque conhecem alguém, querem entender um pouquinho mais das possíveis repercussões, querem entender o que é uma deficiência de fato, os seus desafios para diagnosticar, como ela é tratada, as repercussões, saber diferenciar isso do abuso, que é diferente, e dos graus de abuso que eles podem acarretar ali nos exames. Então, tudo isso eu vou te entregar aqui hoje gratuitamente e ainda vou entregar para vocês um cupom no final da aula. Quer coisa melhor? Uma aula gratuita dessa e o cupom para vocês adquirirem conhecimento? Bom, pessoal, para começar a falar um pouquinho dos meus livros, para vocês entenderem qual é o meu background, hoje esses são os livros mais completos que nós temos aqui no país sobre o tema, Temos aí mais de 20 mil exemplares vendidos, mais de 500 páginas, eu não vou entrar muito em detalhes, vocês vão ver, a aula vai falar por si só, mas são livros hoje extremamente bem aceitos por todos. E uma das características que eu tenho como escritor é fazer um material muito didático, desde para o médico especialista, o endocrinologista, o urologista, o cardiologista, qualquer colega que queira trabalhar ou já trabalha ou tenha necessidade de entender um pouco mais sobre todas as áreas ligadas aos hormônios, que a gente vai ver que eles vão ter uma integração ali com todas as subespecialidades, bom? Assim como você que tem interesse ou curiosidade para entender um pouquinho mais sobre eles, eu vou te entregar uma linguagem muito clara e objetiva. Então, este livro é para todos, eu sempre faço questão de tornar o conhecimento algo muito acessível, Eu vou mostrar para vocês brevemente um pouco sobre o sumário do livro, o que você vai encontrar aqui e vou dar uma breve dissertada e depois a gente vai entrar aqui nas principais questões, que vocês vão conseguir adquirir aí em relação a conhecimento teórico prático com os materiais. Perfeito? Bom, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais, a ideia do livro é colocar da deficiência à reposição, então é de saber diferenciar esses contextos, O que é deficiência? Como eu faço o diagnóstico? Quais são os vieses laboratoriais? Qual é o valor no exame? O que eu tenho ali de armadilhas, de padrões, de causas, Como é feita a reposição? Qual que é a diferença entre as vias em relação a potenciais benefícios e riscos, Ou combinações, coisas um pouco diferentes para você individualizar um tratamento de uma forma positiva, E o que é diferente de uso de reposição para uso com intuitos diferentes, que a gente pode enquadrar principalmente em usos abusivos dentro do esporte, do doping, para a estética, que a gente tem que conhecer, por mais que isso não seja exatamente ético, Temos uma discussão grande sobre isso hoje, a gente não pode virar os olhos, porque a gente precisa entender quais são as repercussões disso. Todos os dias vocês que estejam sofrendo com determinados efeitos, por exemplo, sexuais, da recuperação do eixo, da fertilidade, alterações cardiológicas, Tanto quem faz a utilização, quanto principalmente também os colegas médicos de todas as especialidades que vão admitir esse tipo de paciente, ter um conhecimento embasado, que é o que eu entrego aqui, imparcial, sem viés de opinião, isso vai ser fundamental para vocês conseguirem dar um passo à frente em conhecimento, em manejo e se tornarem diferenciados, bom? E ter um cuidado geral, pelo menos um pouco melhor. Então, como a gente pode ver aqui, o primeiro volume a gente fala sobre a deficiência de testosterona em diversos contextos, A reposição de testosterona em diversas comorbidades também. Hoje a gente aborda muito o que é interessante, que é a deficiência androgênica ligada a quadros metabólicos de obesidade, que é o tipo de deficiência que vai ser mais comum, para o paciente mais jovem, diferente de outras causas ali primárias e outras questões mais patológicas do testículo em si ou secundárias, que a gente discute também no volume 2.
Aqui neste volume também é onde a gente entra muito na fisiologia de base, mas de uma forma legal. Eu gosto de escrever sobre fisiologia de uma forma didática, tá? Para a gente enxergar essa teoria no que tem de contextos práticos assim. Então, muita coisa de interpretação de exames laboratoriais, tá? Que é uma outra área que eu tenho, a parte de especialização em análises clínicas e toxicologia, onde eu tenho um livro sobre interpretação, que hoje também é um dos livros mais vendidos da área aqui no país, que é muito interessante a gente ter essa base, isso complementa demais nosso raciocínio, tanto para o médico, para o especialista, para o leigo que quer entender um pouco mais, tá bom? Nós temos aqui nesse capítulo também toda a revisão da pesquisa que eu fiz, tá? Com dezenas de trabalhos científicos, e quando eu falo isso não é viés de seleção, escolher só os que eu gostei, os que são bons, muito pelo contrário, eu já te adianto muito, né, o trabalho de pesquisar e te dou uma revisão crítica. O que é isso? Eu vou pegar os melhores trabalhos, aqueles trabalhos, né, de estudos clínicos que existem, vou falar o que é de positivo, o que você pode concluir de positivo com uma validade externa, o que você tem que tomar cuidado naquela interpretação, porque hoje é uma coisa muito comum, né? Nós temos aí muitas falácias profissionais que muitas vezes são tendenciosos e usam só um artigo ali sem interpretar ele bem para embasar alguma questão ali que nem sempre, né, é algo verdadeiro, embasado. Então todos os hormônios em relação a cada tipo, cada família, tá? Muito além do beabá que você vai ver por aí. Então assim, tudo em relação a esses hormônios, tá? Mitos, verdades, para que eles foram utilizados, se eles têm alguma validade hoje, as diferenças entre eles em cada contexto, doses de estudos versus o que é feito, né, dentro do abuso para se entender que existe essa diferença e quais as repercussões. Então a gente está falando de tudo, desde a testosterona, seus derivados, tá? Coisas que só existem em mercado paralelo que são importantes para o médico conhecer ou para o próprio usuário para ter ciência do que ele está se expondo, tá? Os hormônios que existem para uso clínico, por exemplo, a nandrolona, que é um hormônio disponível em farmácia, que hoje tem sim sua aplicabilidade em alguns cenários, tá, clínicos importantes, tá, para a gente ter essa noção de manejo, características específicas de cada um. Então, tudo isso está lá de uma forma muito compilada que vai te poupar muito tempo para você aprender, tá bom? Tem ali também o capítulo de doping, que vocês podem ver, que é o último capítulo desse livro, que a gente fala muito também do contexto do esporte, mais da parte química analítica, não entro tanto na questão ética, tá? Mas é muito interessante também para qualquer um que lide direto ou indiretamente com essa questão de interpretação de métodos, né? Qual é a questão de detecção, como é detectado, quais são as regras da UADA, etc. Então fica algo bem bacana. Mas o volume 2, pessoal, que é o volume onde a gente mais vai ter aqui conhecimentos interessantes, né, para a parte clínica, que é um volume especificamente sobre efeitos adversos e como segmentar tanto uma reposição quanto compreender os efeitos ali do uso abusivo, suprafisiológico, que eu já vou falar um pouquinho aqui na aula para vocês, tá bom? Então, aquelas questões de como recuperar isso, a parte de aromatização, né, as alterações cardiovasculares nos exames, tanto de sangue quanto exames de imagem, tá? Tudo isso vai estar incluso aqui, desde esses efeitos mais orgânicos até os efeitos ali mais ligados a questões que são estéticas, de certa forma, e que incomodam e são alvo, né, de busca de muitos pacientes ou muitos usuários, no geral, de ajuda médica. Né? Uma paciente, por exemplo, sofrendo de uma alopecia, uma queda de cabelo absurda, uma acne, etc., para a gente entender a base disso, como que o hormônio causa aquilo, né? Não é só generalizar, e sabendo isso, consegue se adequar melhor ali qualquer tipo de conduta, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui sobre os livros, tá? Eu deixei aqui para vocês, pessoal, uma pirâmide que eu criei, e a ideia dela é uma pirâmide muito didática, tá? Sobre uma questão que é a percepção de efeitos, né, colaterais em relação à sua gravidade. Isso acaba sendo uma coisa muito inversa, tá? Os efeitos, por exemplo, que podem acontecer a nível de abuso, tá? Que são os mais assim perigosos de certa forma, eles são os menos expressos. A gente não sente, a gente não vê às vezes o paciente, o usuário, o indivíduo expressando aquilo. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. Já os efeitos que eu mencionei mais de cunho talvez ali estético, mais visíveis, né, como acne, ginecomastia, alopecia, que é a calvície, a própria atrofia testicular, né, do tamanho em si, não da fertilidade, que é até um campo que hoje a gente tem feito pesquisa, né? Coloquei aqui 2 trabalhos que a gente publicou recentemente, todas as outras questões que a gente tem ali, alterações de exames, questões hepáticas, interpretar aquilo melhor, tudo isso a gente vê que tem uma diferença de percepção em relação à gravidade e o que se sente, tá bom? Depois, quem quiser ler os trabalhos, fiquem à vontade, posso disponibilizar para vocês. Outra coisa importantíssima, tá? Uma das principais queixas hoje que assola tanto homens quanto mulheres, aqui a gente vai até falar um pouco mais do contexto masculino hoje, que é a queda da libido, da vontade, da busca versus queda da qualidade da ereção, tá? De ter a ereção, manter a ereção e ter uma boa qualidade, que hoje isso assola aí muitos homens dentro do contexto da andrologia, e é importante a gente entender o papel dos hormônios nisso, né?
E algumas perguntas que eu deixo, que é o que eu abordo muito no livro de uma forma muito bacana, pessoal, é o seguinte, né? Como as variações dos níveis de testosterona impactam na função sexual, tá bom? A gente sabe que elas impactam, mas isso depende de muitos fatores. Então, a questão é o paciente com deficiência que fez uma reposição, tá? Eu posso ter um paciente que não tem deficiência e tem queixas da questão sexual da libido. A gente tem que entender como isso pode ser abordado pelo médico, por exemplo, tá? Ou você que esteja sofrendo disso. Alguns hormônios podem impactar, de certa forma, mais negativa do que outros, tanto na libido quanto na função erétil, né? Nós falamos muitas vezes dos derivados de 19-nor que causam uma inibição maior no eixo, podem gerar também variações dos níveis de estrogênio, até de prolactina, tem isso ali no livro também, alguns capítulos. Entender quais exames, né? Como que eu interpreto uma relação entre testosterona e estrogênio, né? Vou dar um exemplo, é comum tanto no abuso, mas no paciente também com obesidade, que tem mais tecido adiposo, aromatiza mais, ele fica com desequilíbrio, aquilo ali até retroalimenta um quadro que pode dar uma deficiência androgênica nele. Então você entender como isso pode ser abordado, às vezes não é necessário fazer a reposição, mas você consegue trabalhar em cima disso, tá bom? Entendendo esse contexto. Bom, pessoal, outra coisa que eu coloquei também, né? O que é a reposição versus o fora da reposição. Então tem que entender de valores de exames, não adianta eu ficar divagando aqui, né? Qual valor eu considero deficiência, qual valor é o alvo de uma reposição, qual valor é considerado supra ou abuso, né? E as diferenças que a gente tem entre eles e principalmente como que eu vou tratar. Basta eu dar um Tadalafila, né? Que é uma prescrição muito comum hoje, que muitas vezes quando a origem é mais psicogênica ou de algo mais misto, ele não vai ser suficiente, né? E muitas vezes se torna uma muleta de apoio. Então você, tá? Tanto colega médico quanto alguém que possa estar sofrendo disso, é importante que você compreenda esses assuntos de base, porque eles vão somar demais, tá? Para você ter essa compreensão em si. Uma outra coisa importantíssima, que hoje configura uma das maiores dúvidas, tá? De todos, que é aquele termo que eu particularmente não gosto, tá, pessoal? Um termo mais chulo e leigo, que é TPC, tá? Eu não gosto desse termo, não é um termo nada assim técnico ou oficial, mas a gente está falando da recuperação da esteroidogênese. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com deficiência, tá? Um paciente jovem, se eu iniciar uma reposição nele, eu posso comprometer a fertilidade dele. Então, eu tenho que saber como que eu posso abordar uma indução, por exemplo, para aumentar a esteroidogênese, né? Esteroidogênese é a produção de esteroides, no caso, a testosterona a nível testicular. Ao mesmo tempo, aquele paciente que usou testosterona, né, usou outros hormônios com cunho estético, ele faz uma inibição no eixo, tá? E se você eventualmente atende ele com alguns sintomas, você tem que saber como recuperar isso. É um manejo andrológico que a gente fala, tá? E a fertilidade muitas vezes pode vir junto ali, que eu tenho algumas questões mais específicas. Como eu falei, é uma área que eu trabalho muito hoje com pesquisa, a gente lida demais com isso, é uma coisa assim, que tem bastante nuance também em questão de medicações, né? Como lidar com o clomefeno, HCG, outras gonadotrofinas análogas. Então tem muita coisa rica, tanto aqui pra gente rapidamente, quanto nos livros também, tá bom? Então só para contextualizar para vocês, pessoal, o que a gente tem que entender da produção de testosterona no homem, né? Todo o nosso sistema endócrino ele funciona como se fosse sinais à distância e essa sinalização ela tem um certo equilíbrio entre si. Então eu vou desenhar aqui para vocês brevemente, tá bom? A nossa hipófise, tá? Vocês podem ver aqui, ela libera hormônios estimuladores que eles vão se, né, transportar ali através da corrente sanguínea até os testículos. E tem receptores específicos. Guardem isso aqui, porque quando vocês lerem os livros vai ser importante entender o conceito de receptores, tá? Porque muitas medicações agem aqui. Então, eu estimulo esse testículo a internalizar colesterol e produzir testosterona. Essa testosterona vai agir tanto para todas as funções que ela tem, que a maioria de vocês já conhece, tá? Mas também ela vai ativar processos ligados à produção e o amadurecimento dos espermatozoides também. Isso é uma sacada legal para a gente ter, porque às vezes eu tenho contagem, tenho espermatozoides, mas não tenho qualidade, tá? Lá no livro eu explico isso também. E muitas vezes quando eu tenho uso de algo exógeno, tá? Então se está entrando testosterona de fora, o nosso corpo ele é inteligente, ele vai perceber que ele não precisa mais produzir LH e FSH. Então isso é o que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico. Hipo, né, gonadotrófico de poucas gonadotrofinas. O LH e o FSH caem. Isso pode ser causado pelo uso de esteroides, algumas medicações. O paciente com obesidade muitas vezes tem esse padrão também, que é uma queda lenta do LH e do FSH, que pode em algum momento, dependendo do grau, levar a essa deficiência, né, que piora muito o quadro aí de sobrepeso e obesidade e alguns sintomas. Então a gente tem que entender como a gente faz a recuperação e tudo isso eu vou ensinar para vocês, tá? O clomefeno, por exemplo, ele vai agir aqui mais a nível central, aumentando os pulsos ali de LH, tá bom? Já o HCG, ele age diretamente no receptor de LH. E aí tem questões de doses, frequência, né, algumas armadilhas que eu também vou explicar para vocês lá nos livros, que dificilmente vocês vão encontrar em outros lugares, tá bom? Deixei aqui algumas dessas questões. A fertilidade é outra coisa também muito afetada, por incrível que pareça.
os esteroides, né, a testosterona, se ela não configura um contraceptivo, ela não tem uma eficácia suficiente para isso, tá? Mas de 80% a 90% dos homens ficam azospérmicos ou oligospermicos, tá? Com uma contagem de espermatozoides zerada ou bem baixa, tá? Então, durante o uso, a gente pode ter esse comprometimento. Tem muitos homens que fizeram uso e não foram informados ou avaliados disso, podem ter dificuldade, mais ou menos ali na faixa de 10%, 12%, tá? Esses são, por exemplo, pacientes que a gente lida aqui dentro da andrologia e é importante saber como abordar, tá? Porque a gente sabe que hoje a infertilidade está aumentando cada vez mais, mesmo sem considerar o uso de hormônios, tá? Por fatores como o próprio ganho de peso global, que vem crescendo cada vez mais, e principalmente se eu acrescento esse fator aqui hormonal, o homem às vezes tem essa dificuldade de recuperar, a mulher já está chegando lá para os seus 35 anos, a reserva de óvulos já está caindo, a qualidade também, e a gente tem um quadro aí hoje da medicina reprodutiva que é uma área que está crescendo muito. Com certeza você como médico ou você como paciente já deve ter visto, ouvido ou conhecido alguém que tenha tido ali algum problema com essa questão, né, reprodutiva em si, que é uma questão que tem que ter um conhecimento dos dois. Então nos livros eu não abordo só a questão masculina também, mas eu entro um pouco ali em alguns aspectos femininos. Perfeito? Bom, para a gente tentar dar um exemplo clássico, assim, prático para vocês, o que que vou traçar algumas linhas. Um paciente que não tinha deficiência e começou a usar testosterona, essa testosterona sobe, ela pode triplicar, quadruplicar, quintuplicar e de repente ele para o uso. O que que acontece? Ele vai ficar com a produção deficitária até esse eixo voltar, entendeu? Muitas vezes esse eixo volta, esse paciente é rígido, saudável, mas nesse período aqui onde eu estou colorindo de azul, ele vai ter muitos sintomas, né, de libido, sinais às vezes de alterações de humor, quadros um pouquinho distíncos, depressivos, mas muitas vezes alguns pacientes não recuperam. Então eles tinham um valor prévio ok, dentro da média, fazem o uso, param de usar e acabam ficando num quadro que é uma deficiência, né, um hipogonadismo hipogonadotrófico, porque o LH vai ficar baixo, induzido pelos esteroides. É exatamente o que a gente vai aprender a manejar ali depois, né, em um dos capítulos dos livros, além de tudo que a gente tem incluso lá. Uma outra questão que logo menos eu abordo com vocês, pessoal, a interpretação também dos exames ligados à parte cardiológica, tá? Que é a parte que é muito importante, que são os principais riscos e os mais silenciosos, tá? Que é principalmente, por exemplo, o aumento da viscosidade sanguínea, o risco de eventos tromboembólicos, né? Se eu tenho mais viscosidade, mais capacidade ali de agregação celular, eu tenho, né, essa possibilidade de formar uma obstrução em uma determinada artéria ou uma veia e causar algum tipo de prejuízo. Só que isso não é tão simples assim. Eu tenho que entender fatores associados, como que eu interpreto, se eu olho só para o hematócrito, não é bem assim, tá? Quais hormônios causam mais isso, quais causam menos, dentro de uma reposição apenas, sem falar de uso abusivo. Pode acontecer isso também, então qual tipo de testosterona e via tem mais risco de acontecer, quando você muda, como que você age diante disso, né? São coisas bem importantes que eu vou abordar ali com vocês, perfeito? Fala um pouquinho de hipertensão também arterial, que é algo que pode ser bem comum também, tá? Tanto primária quanto secundária, ou seja, o paciente já tinha uma hipertensão, usou hormônios ali e agravou, ou ela surgiu ali com o uso de hormônios de forma secundária, tá? Isso também, a hipertensão é o que pode onerar e agravar alterações cardiológicas no músculo do coração, no miocárdio, que é uma coisa também muito comum hoje que a gente vê, não na reposição, tá? Inclusive até saiu um estudo recente que comprovou para a gente finalmente, que é o TRAVERSE, que nós não temos risco em fazer reposição no paciente de alto risco cardiovascular, tá? Um estudo interessante do New England, bem grande, 6.000 pacientes ali de N, tá? Foi um divisor de águas pra gente, mas no uso abusivo já é diferente, que eu posso ter alterações da contratilidade desse coração, que eu já explico logo menos para vocês, tá bom? A dependência, isso aqui é uma coisa também que tem sido muito discutida, né? Não química, mas psicológica, que é aquela questão da descontinuação, gerar todos aqueles sintomas que eu até coloquei ali no gráfico no período de crash, que muitas vezes leva as pessoas, os pacientes, a usarem de volta, né? E geralmente a gente enxerga isso quando a gente tem algum problema. Quando, por exemplo, o paciente quer ter filho, ele não consegue parar, ele não consegue engravidar usando, ele fica naquele dilema, então a gente entende que isso é algo também importante para a gente discutir, tá? Tem um capítulo no livro sobre alterações comportamentais em relação ao uso de hormônios, tá? Em relação a quadros depressivos, quadros de transtorno de ansiedade, distimia, bipolaridade, quadros maníacos e hipomaníacos, muita coisa legal lá da psiquiatria com uma linguagem boa também para vocês, perfeito? Outra coisa muito discutida, pessoal, são as alterações hepáticas, tá? Eu vou colocar ali mais para frente para vocês nessa aula gratuita, mas que a gente tem que entender melhor, né? Que não é só observar TGO e TGP. Isso é uma leitura muito simples de contexto. A gente tem que aprender a interpretar exames e ver como que eles podem refletir de risco ou questões de vieses na leitura na prática. Show de bola? Vamos para frente que ainda tem muito para a gente abordar, tá? Uma das principais dúvidas também ainda nessa linha
é a questão de entender o que é a aromatização e 5-alfa-redução. A testosterona por si só, ela segue vias, que a gente pode ver nessa imagem aqui, que é uma imagem dos meus livros, né? A gente entende a produção média do homem diariamente e a gente sabe que a testosterona, ela é precursora do estrogênio. Sim, por incrível que pareça, ela é substrato para formar estrogênio, que é importante para o homem também, tá? Não acha que o estrogênio é um vilão nem para o homem nem para a mulher. Todos são importantes em equilíbrio. E a dihidrotestosterona, que é o DHT, também é importante para o homem, tá? Tanto para o comportamento, para a função sexual, para o amadurecimento de outros órgãos, né? Secundários, por exemplo, pilificação, crescimento e amadurecimento dos órgãos genitais. E muitas vezes a gente enxerga eles como vilões, né? Ah, o DHT é ruim para o cabelo, né? Eu tenho que sempre cuidar dele. Não é bem assim, tá? A gente tem que aprender a interpretar isso. E o estrogênio também não é um vilão. Ele é importante para a saúde endotelial, né? Dos vasos, da parte cardiovascular. O que a gente tem que ter em mente é o desequilíbrio entre os dois e eu abordo demais isso lá para todos terem um domínio, tá bom? Outras coisas também que a gente vai enxergar, né? Qual o valor que eu faço o diagnóstico de deficiência de testosterona? É só que eu vi um valor baixo no exame? E o que é um valor baixo? Tá? Uma crítica que eu tenho aqui para fazer como alguém nessa área de química analítica é o seguinte: nós não temos padronização de valor de referência nem dentro do Brasil, nos laboratórios, e nem dos guidelines ou assim literaturas internacionais que usam um valor fixo de média de 300, né, mg por decilitro. Mas isso aqui não pode ser um diagnóstico fixo, né? Se eu tenho um paciente mais velho que está com valor X e um mesmo paciente com o mesmo, quer dizer, e um outro paciente com o mesmo valor X, mas de 22 anos, eu tenho que entender que eu tenho que saber estratificar isso por faixa etária, que são as novas coisas que estão surgindo aí no futuro para a gente, tá? Que vão ser implementadas aos poucos. Os padrões de LH e FSH são importantíssimos também. Isso aqui vai dizer não só se o paciente tem uma deficiência androgênica, mas qual é a causa dela. Se o meu testículo tem algum tipo de dano, o LH e o FSH vão subir para tentar compensar isso e tentar estimular mais. É o hiporgonadismo hipergonadotrófico. Mas se eles estão caindo, é o contrário. Então, geralmente é um prejuízo na sinalização do eixo, que é o que eu expliquei para vocês ali anteriormente, tá? Valor de corte fixo, não. A gente tem que ficar atento a isso, porque a gente não faz um diagnóstico puramente baseado em matemática, tá? Então, a gente aprender quais são as margens de variação de um exame, que pode chegar, por exemplo, a ter até 20% de variação aqui, eu vou conseguir fazer um diagnóstico e ter uma certeza melhor do que está acontecendo, né? Que são os erros analíticos que eu tenho ali para vocês no livro, tá bom? Como que eu uso também outros exames, né? Não é tão simples como parece, mas quando que eu posso usar a testosterona livre associada, né? Qual tipo de exame que faz a aferição dela que é o certo, tá? É a diálise de equilíbrio? Eu estou falando coisas mais complexas, quem quer saber dessa parte? Senão vocês vão ver outras coisas lá um pouquinho mais dinâmicas e práticas, tá bom? E qual é o valor-alvo com a reposição? O que é uso e abuso? E quais vias temos disponíveis? Pessoal, tem muita diferença entre vias, tá? Se é uma reposição com creme a 5%, um creme a 10%, se é um injetável X com um éster, com outros ésteres, se é uma nebido, por exemplo, que é uma injeção de éster longo a cada 3 meses, o que isso às vezes pode onerar para o paciente? Nem sempre ele fica no valor-alvo, às vezes ele está mais abaixo ou mais acima, isso influencia também como ele se sente, tá bom? E também no cenário de uso e abuso, essas questões de alterações, tanto entre ésteres e outros compostos, influenciam muito em alguns efeitos adversos, tá bom? Dessa questão de adequação de via, pessoal, só para a gente entender, né? A via parenteral hoje, ela é muito utilizada para testosterona, tá bom? Parenteral porque não passa pelo trato gastrointestinal, então são injeções ou adesivos, que aqui no Brasil não é tão comum, ou creme, que é algo bem comum também, tá bom? Mas temos também outras vias que vocês vão ver lá no livro, né? Lá nos Estados Unidos tem aprovado pela FDA até spray nasal de testosterona, pastilhas, coisas por via oral também, que é interessante de ter conhecimento disso. E a diferença farmacológica, né, dos esteroides entre si. Por que que, por exemplo, uma nandrolona, que é a decadorabolin por apresentação, uma oxandrolona, elas têm diferenças estruturais da testosterona e por que que elas mudam o seu efeito clínico, né? Ou seja, são menos androgênicas, mais anabólicas, construtoras de tecido muscular ou mantedoras de tecido muscular, né? Como que, por exemplo, uma alquilação, que é a alteração que nós temos da oxandrolona, influencia em algumas variações de exames, tá? Mas não é só a alquilação aqui, a oxandrolona tem a alquilação, o estanozolol também, mas ambos são muito diferentes, né, em relação a alterações de exames e riscos. A nandrolona, né, como que uma aromatiza, a outra não, e o que que isso influencia na prática. Então, tudo isso vocês vão ver lá com bastante calma. Essa imagem aqui, pessoal, eu acho ela muito didática também nos livros, que ela consegue transparecer muito bem, né, o que que seria um hipogonadismo nessa fronteira de 300, 350 para baixo. Quando eu venho do hipogonadismo para
eugonadismo, tá? Que é toda essa faixa que a gente tem aqui. E mais interessante dizer, olha, o que é o valor, né, das variáveis de percentis, ou seja, a grande maioria dos homens adultos saudáveis, entre 19 e 40, vão ficar com uma texto nessa média. Temos alguns extremos que não configuram ali quadros de excesso ou deficiência, mas a gente tem que ficar mais atento. Tá? A reposição, dependendo da via, leva o valor de testosterona para o nível. O gel geralmente menos, o injetável geralmente um pouco mais, não quer dizer que isso seja mais perigoso, às vezes até mais positivo para o paciente que precisa um pouco mais ali de síntese de célula vermelha, tinha uma anemia de base, etc. Mas o abuso a gente já está falando de ir para níveis que podem ali, às vezes, passar dos 10 mil de testosterona. Né? Eu já tive contato, já vi aqui usuários chegando a exames de 32 mil ng por decilitro. A gente está falando de quantidades absurdas. Né? E é isso que é um conceito importante de todos os profissionais da saúde, no geral, entenderem que uso e reposição é diferente de abuso e que o abuso tem faixas diferentes, pessoal. Né? E a faixa diferente também determina a gravidade dos eventuais potenciais efeitos adversos, que é importante que todos entendam, beleza? Sem sensacionalismo, sem terrorismo, mas sendo bem transparente aqui com possíveis riscos, tá bom? Tem a questão de dose e resposta lá no livro também. Esse aqui é um trabalho bem clássico, né? Um RCT de 20 semanas do Chalender Bazin, mas tem outros estudos bem legais lá, eu só coloquei aqui para ilustrar, depois se vocês quiserem pausar e ver um pouquinho. Né? Aqui é um estudo que eles usam doses diferentes para avaliar tanto a alteração em massa magra, mas também alterações em parâmetros de efeitos adversos, de exames, entre outras coisas. E o mais importante também, remetendo aqui, se eu tenho uma testosterona que está mais alta, consequentemente eu vou ter mais estradiol, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas, né, para você, colega médico, para você que às vezes tem contato com esse tipo de composto, tem coisas que são esperadas e muitas vezes a automedicação ou a medicação errada acaba piorando ou agravando mais ainda esses efeitos adversos, tá bom? Então, assim, geralmente eu tenho uma relação da testosterona com o estradiol que segue, né, a cinética da enzima ali. Mas eu tenho também outras questões que esse estradiol desequilibrado pode causar no homem, tá? Não só no cenário de uso abusivo. Muitas vezes no cenário, por exemplo, de obesidade, eu posso ter uma ginecomastia, no uso de corticoides, entre outras coisas, né? E os tratamentos, tanto para essas questões de desequilíbrio, quanto também para a própria ginecomastia, que tem um capítulo específico para isso, e também os tratamentos para aumentar a testosterona natural de um paciente que tem ali deficiência, mas não vai fazer a reposição ainda, vão envolver o manejo dessas medicações aqui. Tá? Os SERMs, que são os moduladores seletivos do receptor estrogênico, e os inibidores de aromatase, que inibem a conversão da testo no estradiol. Tá? Então, muito legal de aprender isso com uma ótica um pouco mais contextualizada, é diferente. Tá? Geralmente, só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu aromatizo uma taxa média de 0,5%. Tá? Então, vou fazer só um exemplo de caso clínico, que lá nos livros vocês vão ter uma ideia melhor. Mas se eu tenho um paciente aqui com obesidade, com 200 de testosterona, que é o valor baixo, tá? E um estrogênio, por exemplo, de 29, que está dentro da referência, tá? Mas eu tenho uma relação aqui que é menor do que 10, perfeito? Então, eu tenho uma relação menor do que 10. Muitas vezes isso aqui, tá? Eu estou tendo mais aromatização, o estrogênio está relativamente alto, está inibindo um pouco a secreção de LH e FSH, tá? O testo está caindo e eu posso, às vezes, abordar esse paciente sem precisar da testosterona. Tem formas diferentes de fazer isso, tá bom? Ao mesmo passo que um paciente que seja atendido, ou você aí que esteja se expondo, com uma testo de 3 mil, né? Se eu pegar 0,5% disso, eu vou estar falando de 150, tá? Isso aqui eu ensino lá no livro também, que são as unidades de conversão, PGML, NGML, mas isso aqui está 3 vezes o valor da referência, tá? Mas está proporcional. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso é saudável de forma alguma, só quero dizer para tomar cuidado para não ficar tratando o valor de exame quando não se tem alguma coisa clínica que pode agravar só determinados aí colaterais, tá bom? Claro, depois a gente entra mais nisso. O DHT, como eu já falei para vocês, não vou entrar tanto aqui, senão a gente vai ficar com uma aula muito longa, né? Ele tem que ser entendido também quando que ele é preocupante, quando que ele vai agravar ali o quadro de alopécia, né? Que é aquela calvície, que é um padrão androgênico bem masculino, ou até influências na parte de acne, tá? E principalmente isso aqui já até mais para os colegas médicos, que são muitas questões envolvidas aí de 70 anos do estudo de Hudgens, das afecções prostáticas, né? Eu posso fazer reposição em um paciente com hiperplasia prostática benigna, tá? Posso fazer, tá? Eu posso fazer reposição de testosterona em um paciente que tem histórico de câncer de próstata, tá? Existem muitas coisas, até um certo tempo atrás a gente achava que a testosterona causava câncer de próstata. Na realidade, desde os anos 90 a gente tem evidências que não é bem assim, mas até a gente quebrar paradigmas e preconceitos dentro do campo médico e oncológico é difícil, mas nós até publicamos um trabalho recente sobre isso, tá?
Então, assim, a gente tem que entender que se eu tenho um câncer em vigência ativo, repor testosterona, no geral, né, vai ser algo de piora de prognóstico com certeza. Mas nos outros cenários de ausência de neoplasia ativa é diferente. E aí tem abordagens que eu não vou entrar em detalhes, é muito do que a gente aborda dentro da andrologia. É um cenário muito urológico também, onde eu estou envolvido hoje, mas quem quiser ler o trabalho, depois vocês podem conferir aí, tá bom? E aí as alterações cardiovasculares, né, para vocês entenderem também. Eu mencionei da hipertensão arterial sistêmica, tá? Então vocês vão entender por que ela pode ocorrer com o abuso, tá? Com a TRT não é assim. Então o paciente hipertenso ele pode fazer TRT. Agora, o paciente que está em uso supra, principalmente não só de testosterona, né, performance enhancing drugs, os PEDs, isso é o que aumenta muito o risco cardiovascular. Então a gente está acostumado a ouvir falar que esteroides anabolizantes fazem mal para o coração, fazem, dose dependente, questões individuais, mas PEDs, no geral, também agravam muito isso, né? E às vezes são ignorados. A gente está falando de efedrina, né? A gente está falando de clenbuterol, perdão a letra aqui, mas só para deixar algo didático para vocês, que são beta-agonistas, né? O clenbuterol, por exemplo, que é uma droga de bastante uso e abuso dentro de muitos esportes, né? Muito relatada nas listas da Agência Mundial Antidoping. O aumento do hematócrito, eu vou até dar um exemplo para vocês verem, né? Um aumento extremo aqui de um paciente, a disfunção miocárdica, que eu também vou explicar, e outras coisas ligadas à dislipidemia, que são alterações bem específicas de colesterol, que são mais comuns e têm um padrão mais ligado aos esteroides, do que, por exemplo, a dislipidemia, que são alterações de colesterol num paciente que tem obesidade em si, tá? Todos esses efeitos aqui, eles são silenciosos no geral, só que demandam muita atenção, que são de maior risco orgânico, né? Lembrem-se do topo da pirâmide, tá? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Olha só, esse hematócrito aqui, pessoal, a gente está falando de um hematócrito de 63%, tá? A viscosidade sanguínea, ela sobe de forma exponencial, ela não é linear. Então isso significa que a cada X% de aumento, a viscosidade aumenta 2, né? 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes. Então, eu tenho um aumento de viscosidade que onera um risco importante, tá? Não é um aumento que eu considero eles isolados só o valor do exame, eu tenho que olhar outros fatores de risco associados, mas eu tenho que entender, por exemplo, um paciente que faça reposição e tem um aumento abrupto, né? Se eu troco a via de administração, o que eu posso fazer? Se eu tenho um paciente admitido sob abuso, né? Com algum quadro importante. A sangria é o melhor caminho, eu sempre devo fazer sangria, né? É uma das alternativas que a gente tem, mas hoje é um procedimento extremamente feito de forma exagerada, que muitas vezes pode causar ali alguns problemas, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, acaba se perdendo muito estoque de ferro. Eu vou ensinar isso para vocês também, como que a gente analisa esses exames, né? Muito além só do hematócrito, perfeito? Alterações do miocárdio, isso aqui é importantíssimo para os cardiologistas, principalmente dentro do esporte, para quem vai encaminhar o paciente para um cardiologista, ou para quem vai acompanhar ou segmentar ali o que está acontecendo de imediato, né, para ver os riscos, ou você que faz o uso também, vocês têm que entender que o coração, ele também é composto por musculatura estriada, né? Musculatura ali que tem sua contratilidade, principalmente a câmara esquerda, que é o ventrículo esquerdo, que é onde eu vou fazer a ejeção ali do sangue para o resto do corpo, então é a porção muscular mais forte do coração. Esportes, no geral, fazem adaptações fisiológicas do ventrículo esquerdo, tá? Então esse ventrículo ele pode se hipertrofiar por adaptação, tá? Esportes de endurance geram um padrão diferente de esportes de mais força e explosão, tá? É importante, são padrões diferentes, isso a gente avalia no exame, por exemplo, no ecocardiograma, também menciono isso lá nos livros, tá bom? Mas nós podemos ter, por exemplo, ventrículos que vão se hipertrofiar de forma patológica, tá? Que vão perder a capacidade de contratilidade e futuramente podem até causar uma insuficiência cardíaca ou prejuízos, né, na fração de ejeção, entre coisas do tipo. Então isso é uma coisa que cada vez tem sido mais comum. Como eu falei, eu não estou aqui para colocar terror em ninguém, mas eu já estive dentro do esporte, hoje eu estou no meio acadêmico, sou sempre bem imparcial, mas a gente tem visto aí muitos pacientes com acometimentos assim cardiológicos importantes, tá bom? Eu até trouxe aqui um exemplo de um exame, geralmente o ventrículo esquerdo vai ter ali até 200, 240 gramas, tá? E um índice de massa de ventrículo esquerdo para o homem até 100, 115. Esse paciente aqui, eu não coloquei a fração de ejeção, mas era um paciente que eu encaminhei para o colega cardiologista, que ele estava com uma fração de ejeção de 41%, um coração aqui com tamanho muito aumentado, né? E alguns déficits importantes, então só para vocês entenderem o que pode acontecer, tá? Lembrando que aqui é mais em contexto de abuso, não de TRT, e é importante de segmentar isso. Um paciente que tem insuficiência por outro motivo, ele pode fazer reposição? Pode, tá? O estudo, o Traverse trouxe isso para a gente, depois a gente discute um pouquinho mais, perfeito? As dislipidemias eu trouxe aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes também, mas geralmente elas são mais acentuadas com os esteroides orais, eu explico isso que é pela alteração, mas eu já falei que não é só pela alteração, não basta ser 17-alfa-alquilado, tá?
Eu tenho um livro sobre anticoncepcionais, da parte de farmacologia, que também mostra que temos hormônios nos anticoncepcionais 17 alfa-quilados. Pois é, gente, né? E é algo de uso contínuo de muitos anos e que não é problemático. Então, isso aqui vai muito além desse grupamento, tá? Depende da estrutura também, que é o que eu discuto lá. Porque, por exemplo, se a oxandrolona e o estanozolol são 17A, por que o estanozolol ele tem uma potência quase 40 a 55 vezes maior miligrama por miligrama do que a oxandrolona em gerar alterações no HDL para baixo, tá bom? Então, eu deixei aqui uma imagem do meu livro também, depois vocês podem conferir lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do material, tá bom? E para a gente chegar aqui e finalizar esse breve resumo geral, eu não falei aqui de queda de cabelo, né, de acne, tem muito disso lá, né, sobre finasterida, dutasterida, quanto que eu opto por um, por outro, quais os efeitos adversos, tanto em libido, efeitos adversos na parte de fertilidade, que podem acontecer também, a gente vai discutir sobre isso, sobre minoxidil oral, que tem sido algo muito utilizado, tudo isso de dermatologia tem lá nos livros também, tá? Não deu para eu trazer tudo aqui, mas é para uma aulinha ficar objetiva e dar esse gostinho aí para vocês aprenderem mais. Para a gente finalizar, pessoal, fígado. Eu falei para vocês lá no topo da pirâmide que a parte cardiovascular é mais importante, tá? Porque é a que mais traz dano orgânico. Mas muitas vezes a parte hepática ela é superestimada e mal interpretada. Não estou falando que não faz mal, pelo amor de Deus, para a função hepática, mas a gente tem que entender, dentro da medicina, né, que trabalha com, por exemplo, pessoas que fazem atividade física, não estou falando só de esporte de alta performance, como que funciona a interpretação de transaminases? Elas não são transaminases hepáticas apenas, elas estão presentes em outros tecidos. E aí que entra o pulo do gato, né? Qual que é a proporção de TGO para TGP? Tá? Como que a CPK se correlaciona com essas duas? Como que eu interpreto isso? Muitas vezes, às vezes, você vai ter um paciente com uma alteração aí, ou você, por exemplo, pegou um exame com essa alteração, vai achar que é pelo uso de uma medicação, mas pode ser por adaptação a determinada atividade física, né, que leva a esse padrão. E aí eu tenho como tirar a prova disso, tá? Porque geralmente com atividade física eu não tenho aumento de determinadas enzimas, enquanto com medicações eu posso ter no geral, tá? Então eu ensino muito isso para vocês lá, é bem bacana, tanto nesse livro quanto de interpretação de exames também. Quando eu penso em exames, eu nunca vou deixar de pensar em desfecho. Desfecho é o quê? É algo que acontece. Então eu não vou olhar para o exame sem pensar no que pode acontecer com a avaliação daquele exame, certo? Então, por exemplo, pessoal, qual é o risco de insuficiência aguda, de uma falência hepática aguda com o uso de algum hormônio? Tanto clinicamente, né, quando é indicação, quanto dentro do meio do abuso, do esporte, etc. Né? Ou é uma alteração crônica que eu posso ter, igual quando uma hepatite, por exemplo, ou alcoolismo crônico gera, que é um outro padrão. Né? Ou são alterações que nem sempre eu posso ficar só avaliando esse paciente em relação ao risco só pelo exame de sangue. Isso a gente já viu ali que a parte cardiológica nos dá essa pista. Né? Exame de sangue nem sempre vai mostrar alteração na função miocárdica, tirando o BNP ali em casos mais avançados, enfim. Mas os exames de imagem são fundamentais. Então, muito do que eu trago no livro é aprender a interpretar, por exemplo, espermograma, ecocardiograma, eletrocardiograma, outros exames, né, fora do sangue, dentro desse contexto, tanto de reposição quanto de uso e abuso, tá bom? E é o que eu falo, né? Curva de TGP, por exemplo, que é mais específica, né? Quais compostos podem onerar mais esse tipo de alteração, seja para uso clínico ou na admissão de alguém que esteja ali preocupadíssimo, alterado e finalmente caiu na real e vai procurar algum tipo de suporte para um profissional que não faça, né, nenhum tipo de abordagem com preconceito. Hoje isso é muito confundido também, né? Uma coisa é você dar aval para alguém e passar o pano, outra coisa é você abordar um paciente e entender que ele pode ter uma certa dependência ou ele tomou aquela decisão, mas você está ali para informar para ele dos riscos, né? Não é estimular o uso, mas pelo menos não largar ele, que isso vai contra alguns princípios médicos também, muita gente confunde isso, espero que eu tenha passado essa mensagem, tá bom? Como eu falei, TGO e TGP elas não são específicas do fígado, pessoal, elas estão presentes em outros tecidos, principalmente aqui, músculos, né? Então tem vieses da interpretação, porque são enzimas. E se eu falo de enzimas, pessoal, eu estou falando disso aqui, tá? Que é o equilíbrio entre liberação da enzima. Então eu tenho aqui uma coisa, né? Que é onde sai essa enzima, pode ser o músculo, por exemplo. Essa enzima ela cai na corrente sanguínea, tá bom? E ela é eliminada pelos rins. Perfeito? Perfeito. Né? Vou colocar aqui R de rins para nós, kidneys. E quando eu faço o exame de sangue, eu estou colocando a agulha aqui, né? Estou coletando sangue e estou fazendo análise. Então, por que muitas enzimas são usadas para avaliar lesões em órgãos? Por exemplo, a creatinina nos rins. Porque se eu tenho um acúmulo de creatinina no sangue, eu posso partir do pressuposto que o meu rim parou de filtrar e está acumulando no sangue. Tá?
Mas, por exemplo, se eu estou produzindo mais enzimas, mas o rim está numa velocidade constante de eliminação, isso vai acumular também, né? Um exemplo aqui com a CPK. CPK é uma enzima legal para a gente aprender interpretações, não só no contexto do esporte, pacientes que têm dislipidemia usam estatinas, entre outras coisas. Tem muita coisa aí, muito detalhe, né, que traz uma visão muito boa para a gente, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar de recado para vocês aqui? Eu não consegui passar 0,5% que a gente tem nos materiais, a gente já bateu quase 40 minutos de aula, pelo que eu estou vendo aqui. A minha ideia é passar um pouquinho para vocês verem que esse mundo é muito além do que muitos de vocês aprendem, tanto ouvindo falar em Instagram, YouTube, ou do que muitos de vocês, colegas médicos, ouvem falar por repetição dentro de um serviço de residência, de um hospital, de outros colegas. Infelizmente, a gente vive em um mundo de achismos, de sensos comuns que existem tanto no meio popular ou até no meio médico. Então a minha ideia, acho que vocês já pegaram um pouquinho da minha personalidade aqui, não é endeusar hormônio, testosterona, etc. Não é também tratar eles como venenos absurdos, é tratar eles sobre a ótica da farmacologia, tá? Da farmacologia clínica, principalmente, que é onde também eu me especializei. Então, a gente ter essa visão permite que a gente consiga diferenciar esses contextos, né? E o conhecimento, pessoal, é o que eu falo, o conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento é a única chave ali capaz, talvez, de abrir a grande maioria das portas, né? Então, se você está aqui hoje querendo aprender um pouco mais, porque você está preocupado com a sua saúde, se você está aqui como colega médico, que quer entender um pouco mais sobre o tema, né? Se você vai trabalhar com algum tipo de questão relacionada a isso, entenda o que não é trabalhar para prescrever hormônio, tá? Tudo bem. Se você trabalha com essa parte, seja para a parte clínica ou não vou entrar nessas questões éticas, mas você, médico generalista, você médico do esporte, você cardiologista, urologista, dermatologista, ginecologista, né? Eu nem entrei nesse mérito aqui, esse tipo de material é indispensável para todos, tá? E vocês já perceberam um pouquinho aqui do porquê, e principalmente porque distúrbios hormonais e o abuso de hormônios são coisas que estão crescendo cada vez mais, né? Infelizmente, ou enfim, isso demanda que nós tenhamos domínio sobre isso, tá? Então, se vocês gostaram dessa aula, eu vou deixar para vocês aqui agora no último slide um cupom, tá? Que vai dar para vocês R$20 de desconto, além do frete gratuito para qualquer estado do país, do Rio Grande do Sul até o Acre, tá? Então, aproveitem o cupom. Aproveitem os materiais. Eu tenho hoje, na realidade, não são só esses 4 livros, eu tenho 7 livros publicados, que vão tangenciar muito dessa parte da área ligada à farmacologia, hormônios, metabolismo, exames e química analítica, né? Os outros vão sair em breve, agora no mês de novembro. Se você está vendo essa aula aqui depois de novembro de 2023, esses livros já estão no ar, tá bom? Basta inserir esse cupom aqui embaixo, onde você tem o link direto para a compra, tá? Quem quiser conhecer o meu perfil no Instagram também, eu trabalho hoje muito com divulgação científica palatável, com didática, tá? E quem quiser adquirir outros livros, além desses dois, vocês ainda vão ter aí um descontinho extra como estímulo para adquirir conhecimento, lá no final da compra, adicionando outro livro no carrinho, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, foi um prazer, tá? Acho que a ideia aqui como médico, como veículo de informação, como autor, é trazer conhecimento, deixar o ego de lado, a gente ter esse tom amigável para aprendermos juntos, tá bom? Espero que todos possam ter aproveitado e que eu tenha despertado um pouquinho do gostinho por aprender mais, tanto a teoria, mas também visualizando ela na prática, porque vai ser útil para todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.